queridos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um momento o Senhor tem nos proporcionado diante deste lugar para compreendermos a palavra de Deus. Gostaria de convidar neste momento para que façamos uma breve oração. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez mais exalçamos a nossa voz a Ti em oração. Meu Deus querido Pai Celestial, para que possamos rogar a pessoa do Teu Espírito Santo, para que traga diante a nossa mente, intelecto, subconsciente, a compreensão necessária, para que possamos ser esclarecidos e também trazer esclarecimento da Tua Palavra àqueles que nos ouvem através deste vídeo, em nome de Jesus. Amém, amados. Queridos, mais uma vez estamos diante deste lugar para aprendermos a Palavra de Deus. Em todo o tempo temos ouvido dizer acerca do conhecimento, e a palavra do Senhor nos diz, no capítulo de número 1, versículo de número 3 de Isaías, que o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, porém Israel não tem conhecimento acerca de Deus. Quando falamos acerca deste assunto, nós compreendemos na íntegra que existem três meios de se adquirir o conhecimento. O primeiro deles, irmãos, é passado de pais para filhos, onde os pais trazem o seu conhecimento de modo geral aos seus filhos e o mesmo cresce entendendo acerca de algumas questões gerais da vida. Então, a primeira forma de se ter conhecimento é através dos nossos pais, que são os nossos tutores, bendito seja Deus. A segunda maneira de se adquirir conhecimento, louvado seja o nome do Senhor, é através dos mestres, dos ensinadores, dos professores, bendito seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando os tais para a glória do nome do Senhor. E o terceiro meio de se adquirir conhecimento é através da revelação. Revelação esta, louvado seja o nome do Senhor, através da pessoa de Jesus. Então gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a abrir os seus livros, para que possamos conhecer um pouquinho da Palavra de Deus. Como nós falamos, o capítulo 1 e o versículo 3 de Isaías diz que o jumento conhece o seu possuidor, o boi o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de Deus. Pois bem, queridos, a nossa fonte de estudo será a Bíblia Sagrada. Queridos, o vocábulo Bíblia não se acha escrito em nenhum dos textos sagrados das Escrituras. Pelo contrário, encontra-se apenas na capa da Bíblia. E etimologicamente, a palavra Bíblia, utilizada na língua portuguesa, vem do termo Biblos, que significa livro. No primeiro livro do Novo Testamento, lemos livro, ou Biblos, da genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 1, versículo 1. A forma diminutiva Biblos ou Biblion, que significa pequeno livro, expressão esta que pode ser lida no texto de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 17, que diz: E foi-lhe dado o livro Biblion do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. A origem do termo Biblos, querido, vem do termo dado à polpa interna da planta do papiro e que se escrevia os livros sagrados. O significado da palavra Biblos ou Bíblia é coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, os rolos desapareceram e então a palavra Bíblia deu origem ao termo livro. Os doutores neste assunto são de comum acordo de que foi João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, bendito seja Deus, que usou pela primeira vez o nome Bíblia no século IV. Então, para que possamos ter maior entendimento, nós estamos falando acerca da estrutura bíblica, para que tenhamos entendimento da palavra de Deus. Então falamos de alguns conceitos ligados à origem da Bíblia, como a mesma
ela é fundamentada, bendito seja o nome do Senhor, e a estrutura da Bíblia, ela se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, é interessante sobre este assunto, porque nós vamos encontrar no Antigo Testamento apenas 39 livros e 27 no Novo Testamento. Sendo assim, encontraremos diante de toda a Bíblia, da totalidade de toda a Bíblia, 66 livros. Pois bem, gostaria de dividir esses 66 livros em apenas 5 tópicos apenas. 66 livros dividido em 5 tópicos. E quais serão eles? Entendemos que o Antigo Testamento ele é composto de 39 livros no Antigo Testamento. Sendo assim, nós vamos compreender que todo o Antigo Testamento ele traz para nós, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja o nome santo de Jesus, de maneira ampla e direta o conceito de preparação. Sendo assim, toda a Bíblia ela expressa o sentido de se preparar para alguma coisa, ou seja, o ser humano ele precisa se preparar para um bom casamento, ele precisa se preparar para uma boa faculdade, ele precisa se preparar para a vida e acima de todas as coisas, disse nosso irmão Amós, prepara-te, ó Israel, para que se encontres com o Senhor teu Deus. Sendo assim, nós entendemos que diante da solicitude da vida, nós precisamos nos preparar. E o Antigo Testamento, ele fala em todo o tempo de preparação. Diante de todo o escopo do Antigo Testamento, ele vai falar que a igreja, a eclésia de Cristo, ela precisa estar preparada. Para quê, queridos irmãos? Para o advento de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então, em 66 livros, ele se divide em 5 tópicos apenas. O primeiro, como nós já falamos, se dá a um tempo de preparação. O segundo tópico, ele vai falar sobre a manifestação, ou seja, passando-se o período de preparação, se dará agora um tempo de manifestação. De quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo agora ele vai se manifestar ao Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, tempo de manifestação, é tempo de milagre, tempo de sinais, tempo de prodígio, louvado seja o nome do Senhor. Se o Antigo Testamento trata da preparação de Deus para o advento, que é Cristo Jesus, no tempo de manifestação pode ser visto nos evangelhos que trata exclusivamente desse assunto, a manifestação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tempo este da qual veremos os milagres. Mas para que, queridos, serve a manifestação de Jesus? Ele serve para alguns objetivos. O primeiro e o mais importante deles é simplesmente atrair a atenção do povo, atrair a atenção da igreja, ou seja, tendo ele se manifestado, louvado seja o nome do Senhor, ele vai atrair grande multidão para o local que ele se encontra, bendito seja o nome do Senhor. E sendo assim, ele dará-se agora a instruir, a exortar, ele vai dar-se agora um tempo de exortação, onde ele vai ensinar os seus princípios para o seu povo. Passando-se o tempo de preparação e o tempo de manifestação, se dará agora um tempo de propagação do Evangelho, onde os atos do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dará sobre um tempo de pregação, aonde se pregará a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E logo virá para nós o tempo de explanação, que se tratará do quarto tópico, bendito seja Deus, onde as epístolas, que são as explanação da doutrina de Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, e para findar, se dará um tempo de consumação
de todas as coisas, onde o livro da Revelação, o livro de Apocalipse fará de maneira ampla, né, sobre a consumação, onde o próprio Jesus vai dizer: tetelestai, está consumado, está pago, bendito seja o nome do Senhor, onde toda a igreja de Jesus precisa estar pronta, louvado seja o nome do Senhor, para este tão grande acontecimento, louvado seja o nome de Jesus, aonde nós certamente seremos arrebatados. Então, que nesta noite os irmãos possam pegar esse conselho da parte do Senhor, diante desse primeiro vídeo, possa se alimentar da palavra, sabendo que nos próximos vídeos que virão, bendito seja o nome santo do Senhor, nós estaremos aqui trazendo outros esclarecimentos acerca da Bíblia Sagrada. Deixe seu like aí conosco e se inscreva no canal. Amém? Que Deus abençoe.